Capítulo 1, a gente vê Jesus aparecendo para eles e reforçando, mais uma vez, aquilo que os evangelhos contam, né? Jesus está falando A e eles entendem B. Jesus está falando, o Espírito vai vir sobre vocês, fiquem em Jerusalém até que ele venha, depois sejam minhas testemunhas em Samaria e nos confins da terra. E aí, ele diz, mas Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar as glórias de Israel? E aí Jesus, de novo, tem que pegar a Tramontina ali, né? E dar um corte neles. Falar, olha, gente, isso não compete a vocês. Compete ao Pai. O que vocês precisam focar é em obedecer as minhas palavras, né? É receber o poder de Deus e pregar o Evangelho por aí. Então a gente viu isso. Vimos o evento do Pentecostes. Atos capítulo 2 foi o texto mais importante do nosso recorte da semana passada. A gente pegou de Atos 1 até 7, semana passada. Mas o capítulo 2 foi o que retroalimentou tudo. Diria eu que talvez seja o capítulo mais importante do livro de Atos e um dos mais importantes da Bíblia. É um dos meus favoritos. Que aí vem o Espírito, Pedro prega e no final ali a gente tem uma ilustração daquilo que há de mais maravilhoso entre comunidade humana, entre pessoas convivendo, que é o final de Atos, versículo 42, né? Versículo 42 a 47. Quando fala que eles tudo tinham, repartiam pão, quando fala que eles viviam na doutrina dos apóstolos e na oração, quando fala que o Senhor ia acrescentando novos irmãos no decorrer. E esse texto, ele não serve apenas para um contexto de igreja, mas serve para uma família cristã, serve para qualquer comunidade onde tiver mais de um ali, discípulo de Cristo, convivendo entre si. Aí nós vimos também, de forma resumida, o que acontece depois, né? As tentativas do diabo de parar aquela igreja com mentiras com Ananias e Safira, o Espírito fulmina os dois, né? O que acontecia é que eles, por estarem nesse clima, né, movido pelo Espírito, tudo que eles tinham, eles vendiam e investiam no reino, investiam naquela igreja, né, local, caseira. E Ananias e Safira venderam um terreno por um valor X, disseram que custou, sei lá, X sobre 2, a gente não sabe a proporção exata, né? Mas, e pegaram o dinheiro para si e fingiram que era o valor da propriedade. Eles mentiram ao Espírito e mentiram também aos líderes da igreja. E aí o Senhor resolve essa questão. E vimos que no final desse recorte que a gente está trabalhando, de Atos 1 a 7, há a perseguição. É a primeira vez que os cristãos começam a ser perseguidos de forma clara, né, de forma efusiva ali pelos líderes, primeiro dos judeus. E Estevão é apedrejado, né, por causa disso. Ele prega um belíssimo sermão que convence, né, que o Espírito convence e converte alguns irmãos ali que estavam ouvindo pregar, mas ele é condenado à morte por apedrejamento, porque a acusação deles é que ele estaria sendo um herege. O que a gente precisa entender aqui? Né? Primeiro que há um jovem ali, que é uma figura que vai se tornar central para a gente daqui a pouco, que é o apóstolo Paulo. Ainda fariseu, liderando aquele público, né? Ele pegou as roupas deles, que o texto diz, apedrejando a vida de Estevão, um diácono da igreja primitiva, e pregador do evangelho. E a segunda coisa é que... Você quer falar? Pode falar. Eu me distraí um pouquinho, aí isso saiu do pensamento. Então, assim, Pentecostes tudo que aconteceu, assim, a gente pode entender, todas as coisas que foram prometidas, né? E aí é o cumprimento de tudo, é isso? Isso. Todas as promessas que vêm desde o Antigo Testamento. O que o Pentecostes marca? A vinda do Espírito sobre nós. A nossa diferença para os homens e mulheres que viveram no Antigo Testamento é que o Espírito Santo habita em nós. Então, no decorrer da nossa vida, quando a gente cozinha, quando a gente trabalha e tal, Deus vai operando de forma direta em nós. Ele convive com a gente. Até quando a gente peca, né? O Espírito ele se afasta, mas ele está ali. No Antigo Testamento, eles não caminhavam com Deus nesse nível. O Espírito vinha para fazer algo específico. Sansão com a força dele, Davi tocando a harpa para que Saul se acalmasse. O que mais?
os profetas profetizando, né? Isaías falando de Jesus 500 anos antes, ele nem sabia direito quem era Jesus, sabia que vinha o Messias, mas não que seria ele, falando dele, descrevendo tudo que ele passaria. Com a gente, o Espírito está sempre conosco. No nível maior, quando a gente está bem com Deus, buscando o Senhor de forma profunda, e no nível menor, né, quando a gente está lá meio barro, meio tijolo, como dizem, né? Então, assim, é por isso que Paulo vai falar lá em Romanos e em Gálatas também, essa questão de que a lei, né, os 10 mandamentos, eram algum tipo de tutor para o homem no Antigo Testamento. O homem era espiritualmente imaturo, ele era como uma criança que não é maior de idade. Uma criança sempre tem que ter alguém tomando conta dela, ou os pais, ou os avós, ou um tutor legal determinado pela lei. A partir de Jesus, com a vida do Espírito, a gente passa a ter uma maioridade espiritual. A gente tem noção de ressurreição, noção de cura, noção de expulsão de demônios, essas coisas todas que antigamente eles não tinham. Tanto é que há uma briga aqui. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não, e por aí vai. O homem, o ser humano, né, espiritualmente era imaturo. Ele não tinha noção do mundo espiritual como a gente tem hoje. Não que a gente tenha total noção também, mas é muito mais avançado por causa de Jesus. Jesus ele vem para trazer isso para a gente também. Então, e Paulo vai falar, né, quem é salvo de verdade tem um Espírito como selo. E eu falo isso aqui direto. Não adianta ter camisa com frase cristã, não adianta usar cordão, anel, nada contra, eu tenho meu anel aqui com os meus 3 favoritos, já falei isso várias vezes, mas o ponto é que se o Espírito não habita em nós, não habita em mim, não habita em você, nós não somos filhos de Deus ainda, não somos discípulos de Jesus, não pertencemos ao povo de Deus. É o Espírito que determina isso, a presença dele na nossa vida. Isso não significa que a gente não vai mais pecar, não significa que a gente não vai tropeçar, não significa que a gente vai fazer o mal até por vontade, muitas vezes. Porque nós temos as duas naturezas lá brigando entre si. Mas o Espírito Santo habita em nós quando a gente reconhece Jesus como Senhor da nossa vida, né? Quando Ele nos chama. E o Pentecostes é isso. O movimento pentecostal é outra coisa. É uma tentativa de retomar alguns dons que tinham no Novo Testamento. É uma coisa humana. O Pentecostes é uma ação total de Deus. É a vinda do Senhor sobre nós. Enfim. Então, Estevão morre, né, apedrejado. E aquilo que Jesus tinha ordenado para eles, né? Eu gosto do termo comissionado, porque comissionado é você dar a sua missão para alguém. Essa é a ideia. Eu estou de cama, eu não posso vir dar aula aqui. Aí eu peço para alguém dar aula no meu lugar. Eu comissionei essa pessoa para me substituir porque eu não posso estar ali. Então essa é a ideia da comissão, né? E aí Jesus ele fala, portanto vão, aí em Mateus 28, né? Por todo mundo, ensinem tudo que eu ensinei para vocês, preguem o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, né? E assim por diante. Em Atos 1, Lucas recorta um outro pedaço dessa comissão, quando ele fala, fiquem em Jerusalém, o Espírito virá sobre vocês, porque o Espírito Santo para Lucas é um tema muito importante, né? Tanto no Evangelho quanto em Atos. Alguns dizem até que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos, né? A gente sabe que não é os apóstolos em si, é Deus que os leva e tal, mas seria mais claro, né? Talvez o que Lucas está querendo trazer aqui, sim. Eu concordo com essa visão. E aí, o Espírito envia eles para pregar o Evangelho por aí. Só que, a gente viu na semana passada, a gente dividiu vocês em grupos, né? E vocês relataram o que vocês tinham ali de pontos mais importantes em Atos 2. Quem estava aqui sabe e participou. E aí, uma das coisas que vocês mesmos destacaram é a ideia de que era uma igreja maravilhosa, uma igreja que vivia em algum nível melhor de Deus, né? Tanto é que eu até falei isso, as ideologias humanas tentam copiar ali, versículo 42 ou 47, aquela unidade que eles tinham e tudo mais, como o comunismo, como até o próprio capitalismo e assim por diante. Só que não tem o Espírito Santo, então não tem como, né? O pecado sempre vai estragar ali
o que a gente está tentando fazer sem Deus. E aquele texto maravilhoso mostra uma igreja muito saudável. Só que ela tinha problemas. Não é só a mentira que Ananias e Safira que tentou corromper, não é só depois alguns outros ataques de Satanás que a gente vai ver nas outras aulas, mas um ponto importantíssimo que eles tinham e que não condizia com aquilo que Jesus ensinou é o fato de que eles eram uma igreja muito fechada em si mesmos. Era uma igreja para judeus, basicamente. Viveram coisas maravilhosas no Senhor, uma igreja padrão, tanto está aqui na Bíblia para a gente ler e entender o que é uma igreja, o que é um grupo de cristãos, uma família e tal, que vive com o Espírito, só que eles tinham essa questão. Era um grupo fechado em si mesmos. E Jesus deixou claro, quero que vocês vão para o mundo inteiro para recrutar novos discípulos para mim. É muito claro a comissão que Jesus dá. Então, eles não estavam cumprindo essa comissão, essa missão, né, que é de Deus, mas que Ele nos usa para cumprir, de forma completa. Né? Era algo parcial que eles estavam vivendo. E esse é um erro muito parecido com o que Israel cometeu no Antigo Testamento. Vamos lá. Como era a tratativa dos judeus com aqueles que não eram judeus? Era chamar de gentio, né? Que é uma espécie de bárbaro. É um povo que tem costumes estranhos, que a gente não se mistura. Tanto, por que os judeus odiavam os samaritanos? Porque Samaria, quando o reino foi dividido, era a capital do que virou Israel, né? E Jerusalém de Judá, do reino de Judá, que é da onde Jesus vem e por aí vai. E aí, o que acontecia ali naquele contexto? Samaria foi misturada etnicamente. A Síria dominou ali e eles cometiam violência sexual com as mulheres de Israel para que nascessem crianças etnicamente misturadas, né, mestiços. E para os judeus isso que tornava eles impuros. E como nós temos uma tendência a ter rivalidades maiores com os nossos vizinhos, né? Vide aí no futebol, Brasil com a Argentina, próprio Israel hoje com a Palestina, né? Espanha e Portugal são países vizinhos ali, tem uma rivalidade. Isso é do ser humano, infelizmente. Os judeus tinham uma rivalidade muito grande com os samaritanos por conta desse contexto aí, né? O que pega aqui pra gente? Há um estranhamento ao que é diferente da gente. Vamos lá, vamos pensar. Imaginem vocês indo numa festa. Uma festa de algum parente, uma festa de algum irmão da igreja, que seja. E essa festa tem muitas pessoas diferentes entre si, né? Porque, por exemplo, a gente, quando a gente dá uma festa, a gente passou por várias igrejas. Tem um grupinho de cada igreja que geralmente está ali com a gente. Tem gente que é parente meu, parente da Ione, né? Gente de algum emprego que a gente já teve, e assim por diante. E quando você tem um olhar geral da festa, você percebe que as pessoas se dividem em grupos, né? Você junta a mesa aqui e tal, fica um cantinho, um grupo X, um outro grupo Y. Não é isso que acontece em quase todas as festas? A não ser que eu dê uma festa aqui na Mananciais. Aí vai ter uma unidade maior, porque a gente convive juntos e por aí vai. Mas uma festa geral é assim que funciona, né? Qual é a tendência que vocês têm ao chegar numa festa assim? Não entendi. Não, eu estou falando. Tá. Desculpa. Mas eu estou falando para ela que mesmo assim, entre a gente, às vezes tem. Por meu caso. Perfeito. A gente acaba assim, por exemplo, eu dou bem Sofia, todo mundo dou bem produto. Aham. Mas eu me identifico nada com o que ela estiver. Sim. Sim. O pessoal ali também estiver. Até na hora da gente sentar aqui na igreja, no lugar, Aham. perceber isso. Sim. E as pessoas que se entrosam mais durante a semana, aquela coisa, né? Perfeito, exatamente. Isso acontece aí, em qualquer lugar que a gente estiver. Perfeito.
a nossa tendência não é chegar num lugar e pensar, pô, vou conhecer gente nova. Eu preciso de mais amigos. Esse aqui já é meu amigo, eu vou sentar com quem eu não conheço e vou puxar assunto. Não, ninguém é assim. Quem disser que é, ou está muito carente, está sem amizade mesmo, né? Ou está mentindo. Porque a gente não é assim. A nossa tendência é ir. Exatamente. Se a gente der uma festa com todo mundo que a gente conhece, vocês vão ficar no grupo da Mananciais ali, vai fechar a mesa, tal, entendeu? E aí, geralmente, aquele que tá dando a festa, ele fica pra lá e pra cá, né? Igual um pinball. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Qual é o contexto que a gente precisa ver? A nossa tendência é de se assemelhar, né? De se achegar a quem a gente tem identificação. Ou que tem algo igual a nós mesmos. Todo mundo pertence à mesma igreja, todo mundo torce para o mesmo time, todo ali naquele grupo, todo mundo é brasileiro, é carioca, né? Se vocês já tiveram a oportunidade, eu nunca fui, mas eu sei bem como para fora do Brasil, em algum momento, existem colônias, né? Colônia do Brasil ali em Manhattan, né? Nova York. Porque a gente tem essa tendência a estar perto de quem a gente tem uma unidade, uma identificação natural. Essa tendência não é ruim por si só, mas ela vem com o pecado também. Porque a ideia do Senhor é que a gente saia influenciando todo mundo. Então, assim, quando a gente olha para essa igreja e nota que ela tinha essa dificuldade, vamos tomar cuidado com as nossas críticas, né? Porque a gente talvez fizesse até pior no lugar deles naquele sentido ali. Os caras estavam cheios do Espírito. Né? Um amor incrível entre eles, o que já é um milagre, né? Para a gente pensando, né? E aí, estava muito gostoso aquele clima ali. Estava parecido com quando Jesus levou Pedro, Tiago e João lá na tenda para ver ele transfigurado, né? Que apareceu Moisés e Elias. Pedro fala para ele, vamos ficar aqui, não vamos descer não. Voltar para aquele mundo lá, fedorento, sabe? Que a gente pode morrer a qualquer momento perseguido. Vamos ficar aqui, a gente faz uma tenda para o Senhor também, só para o Senhor. E Jesus, não, você tem que ir, tem uma missão para se cumprir e tudo mais, né? Então, assim, a nossa tendência é essa, a se aproximar e se identificar com quem parece com a gente. Ok, né? Deus criou a família para a gente ter identificação, criou os amigos. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que um irmão, né? Amigos mais próximos, mais importantes na nossa vida do que o próprio irmão que a gente às vezes tem. Só que o problema nisso é quando isso faz com que a nossa vida toda esteja fechada só naquele objetivo. Porque se nós somos discípulos de Jesus, o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Nos chamou. Ele fala o seguinte, o Senhor, nos evangelhos. Você não pega uma casa iluminada e coloca embaixo da terra. Pelo contrário, você coloca no alto monte para todo mundo ver aquela luz de longe ali. Então é importante e é sadio que a gente tenha conexões com pessoas diferentes de nós. Hoje, a gente tem um fenômeno de ter que evangelizar os evangélicos, né? O Tozer, Adrian Wilson Tozer, que é um pastor do século XX, ele falava isso lá. Vai chegar o tempo que a gente vai precisar evangelizar os evangélicos. A gente conhece irmãos de igrejas muito fracas, que ensinam claramente heresias, que afastam você de Deus, que muitas vezes tem que pregar o evangelho para essa pessoa. Cara, isso está errado. Não é você pegar um copo d'água e colocar ali na TV que vai te abençoar. É você buscar a palavra, você orar, é você ter comunhão com Deus e aos pouquinhos ele vai transformando as coisas. Ou rápido, Deus usa a velocidade que ele quer. Mas não essas promessas de algumas igrejas fazem aí. Venha que você vai ser abençoado, seu carro vai vir. Geralmente,
quem entrega coisa rápido demais não é Deus, é Satanás, né? Não que Deus não possa fazer, ele pode tudo. Mas geralmente essas coisas, essas barganhas, né? Dá R$800 de oferta que você vai ter aquele processo lá no judicial saindo. Geralmente isso não vem de Deus, né? Vem do outro lado, né? Vamos dizer assim. Então o que acontece? É muito importante para a gente entender o que é uma igreja, pensar no diferente. Pensar naqueles que não convivem com a gente muitas vezes, né? E os judeus aqui daquela igreja maravilhosa de Jerusalém, eles vão aprendendo isso aos poucos. Infelizmente, foi necessário que ali se usasse a perseguição, né? A morte de Estevão e tudo mais, para fazer com que eles se espalhassem ali fora de Jerusalém. Com medo de serem perseguidos e tudo mais, muitos, creio que, entenderam as palavras de Jesus, pois ele sempre disse para a gente se espalhar, e a gente ficou lá e tudo mais, né? E aí, o que pega aqui? Vamos abrir lá em Atos capítulo 10. Como eu disse para vocês, sempre um capítulo desse recorte vai alimentar todo o resto que a gente está falando, né? Atos capítulo 10. Essa é a história de um prosélito, um centurião chamado Cornélio. O que era um prosélito? Um prosélito era um gentio, um estrangeiro, um não-judeu, que simpatizava com o judaísmo. Ele estava ali morando há algum tempo na região da Judéia, ouvia falar dos feitos maravilhosos do Deus de Israel. Caramba, ele abriu o mar. Caramba, chovia pão, né? Lá o maná. O povo, no frio da noite, tinha uma fogueira que acompanhavam eles, viva. Durante o dia, tinha uma nuvem, né? Shekinah, que acompanhava eles ali no deserto, no calor. Então ele ouvia falar das histórias desse Deus, né? Deus de Davi, que fez com que um menino de 17 anos derrotasse um gigante, com armas precárias, e simpatizava, né? Ele não virou um judeu, porque tinha todo um ritual ali, de certa forma pesado para que isso acontecesse, mas ele era simpático. A ideia que era o Deus de Israel, do que era todo esse contexto aí que traz nas escrituras, né, do Antigo Testamento. E aí ele investia dinheiro, investia tempo, no que ele poderia. Ele ia assistir a palavra do rabino, né? Porque algumas reuniões eram públicas, mas a maioria era restrito para quem era judeu mesmo. Então esse era o prosélito. Era alguém que já era temente a Deus, embora não fizesse oficialmente parte da religião judaica, né? Então, o que acontece? Sim, claro, vale também a gente ressaltar o que é um centurião. Centurião era um comandante romano. Havia um número X de soldados sobre a tropa dele. Lembrem da armadura romana. O capacete, lembra? Que era bem peculiar, né? O centurião é aquele que tem a pena aqui, que parece uma crina de cavalo. Porque na batalha, quando ele tinha aquilo ali, os soldados sabiam que ele era o centurião, era o comandante deles, para obedecer às ordens. Porque o Império Romano tinha no exército todo um esquema. Por isso que eles eram muito vitoriosos, inclusive, né? Eles atacavam em grupos, os escudos fechavam, por trás ficavam as espadas e as lanças. Tinha toda ali uma coreografia de guerra que eles faziam para derrotar. Então a presença do centurião era muito importante, tal como o maestro lá numa orquestra, né? Então, por isso que ele tinha a crina, tinha as penas no capacete. Os outros soldados não têm. Vocês veem isso muito fácil em filmes que retratam o Império Romano. Nem todos eles têm aquela pena aqui, né? Na verdade, até é raro encontrar, porque era o comandante. Então, Cornélio era um homem muito importante, um chefe do exército que dominava aquela terra e que era simpático ao Deus que os judeus cultuavam no Antigo Testamento. Peguem essa informação que é importante. Vamos ler o texto aqui?
Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele até orava a Deus, né? Então esse era o tamanho do envolvimento de Cornélio com Deus que os judeus pregavam. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, dos seus funcionários, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, vamos lá. Ele estava orando ali de boa. Ah, Deus, eu não sou judeu, mas eu te amo, eu conheço você, tenho ouvido falar de você, quero ter relacionamento contigo, quero ter comunhão contigo. Deus viu e falou: beleza, vamos colocar esse cara na aliança? Né? E aqui tem um ponto muito importante da gente perceber. Será que um judeu, um líder judeu, um fariseu daquela época, ele aceitaria de boa um Cornélio entrando na sinagoga? Ah, ele é um temente a Deus, está dando esmola, ele ora todo dia. O que vocês acham? Vocês acham que isso seria uma reação normal de um dos líderes ali do povo judaico daquele momento? O que falaria mais alto no coração desse líder? Será que não teria um líder que falaria até assim, ó? Acho que ninguém nunca ouviu essa frase, né? Ah, orar a Deus todo dia até o diabo faz. Entendem que há algo de muito semelhante, não só nos heróis da Bíblia, não, mas nos vilões com a gente também? Como seria se entrasse aqui num culto nosso um travesti? Com toda vestidura de travesti mesmo. Você vê que é um homem vestido de mulher. Como é que a gente reagiria? Ou se a gente descobrisse que algum irmão, alguma irmã nossa é um transgênero. Você nunca desconfiou. Sempre achou que aquela irmã é uma mulher, mas ela já foi homem algum dia. Como é que a gente reagiria a essas coisas? Eu sei que é chocante pensar, mas, cara, é um mundo que a gente está vivendo, tem essas coisas aí adoidado. A gente, querendo ou não, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Então, assim, hoje, a igreja, graças a Deus não a nossa, Deus tem protegido a gente em muitas instâncias disso, mas a igreja de Cristo está se batendo aí entre si, porque um votou no Lula, outro votou no Bolsonaro. Está acontecendo hoje. Sabe? E aí essa tendência que a gente está falando desde o começo da aula, que a irmã Janete até frisou, que até mesmo entre nós, às vezes a gente dá muito mais atenção a uns do que a outros e tal, está à flor da pele, né? Sexta-feira, se não me engano, na quinta, saiu um censo do IBGE, mostrando o crescimento das religiões, né? Muitos aqui viram. E primeira coisa que me chamou a atenção, eu rolando meu Instagram, não tá fazendo nada demais, estava só vendo, mas faz, né? Vamos ver o que o povo está postando aí. Eu vi 3 notícias de veículos de comunicação diferentes sobre essa notícia. Um ressaltava o crescimento dos espíritas, o pouco crescimento dos católicos, não, o pouco crescimento dos evangélicos
e o pouco declínio dos católicos. Aí eu fui olhar, né, por isso que a gente precisa hoje desconfiar mesmo de tudo, não tem jeito. Fui olhar os números, os espíritas são 1,54. Falei, caramba, tá ressaltando o crescimento, sei lá, de 1,20 para 1,54. Ok. Né? Os evangélicos cresceram, se não me engano, 3 ou 4%, né? Não lembro agora exatamente. Né? Uhum. E aí, né? Uhum. E os católicos caíram, como a irmã Janete já falou, né? Beleza. Fui ver um outro meio de comunicação, que aí já tem todo o interesse de envolver o povo evangélico e tal. Eu não vou dar nomes, mas eu acho que já pescaram aí. Esse veículo falava crescimento dos evangélicos, os evangélicos não param de crescer e tudo mais, os católicos a cair. Aí eu, com os números na cabeça, eu falei, tá. E aí vi um que é mais neutrozinho. Neutro nunca é, né? Ninguém é neutro, isso é uma falácia, não existe isso. Mas né, na dele ali. Aí falava, evangélicos crescem, menos do que se esperava, mas cresce. Católicos caem, menos do que se esperava. E as outras estagnam ali no número de crescimento. O primeiro que eu via estava ressaltando o crescimento dos espíritas. Crescimento que praticamente não existiu, né? E tentando frear ali o crescimento dos evangélicos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Né? Com esses 3 meios? Cara, não tem jeito. Tudo é uma questão de narrativa. Tudo é uma questão de interesse. Né? Há um interesse por trás daquela notícia. A gente tem que parar de se informar? Claro que não. Mas a gente precisa ter sempre ali um desconfiômetro ligado, um pezinho atrás, um discernimento, né? De tentar entender ali o que está por trás, o que eles estão querendo passar. E é sempre bom pegar, né? O Elias fala isso direto, os números. Número é aquilo que menos mente. E olha que ele está falando aqui é um cara que tem 2 faculdades de humanas, né? Eu tô fora de fazer conta. Mas é verdade. Quando você pega um número cru e compara com as narrativas, você quebra um pouco a subjetividade, né? Então, assim, essa igreja, ela foi obrigada por Deus a se espalhar. Foi obrigada por Deus a tratar ali o diferente. Você vai ler isso de forma clara quando Deus pega o líder dela, né, e dá uma sacudida nele. Só que a gente não agiria de forma muito diferente de como eles faziam, não. Né? Eu falei aí das questões de gênero, mas se entrasse um morador de rua fedendo aqui, tá, a gente já olharia com o rabo de olho. Cadê os diáconos? Cadê o Davi? Cadê o Mateus? Né? Entendeu? É a nossa tendência. É a nossa tendência. Porque a gente está... isso com todo ser humano, todo cristão na história, para a gente viver a comissão de Jesus, precisa quebrar coisas em nós. Não é uma coisa natural. Precisa quebrar esse impostor que vem querer falar com a gente. E, né, de novo, a fala da irmã Janete foi perfeita. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso entre nós. Já vou tirar a palavra. Toda semana a gente se vê, né? Irmãozinho, irmãzinha, eu não tenho tanta ligação assim, eu tenho que ir lá falar com ele para ver como tá, tentar quebrar essa barreira, mas que preguiça, né? Não vou não. Pode falar, Luciano. Então, irmão, você está falando isso aí, eu estou pensando, é difícil isso, porque igual todo mundo sabe, não é, uma criança, e a gente tem que estar sempre atento nessas coisas. Essa semana mesmo, ele chegou lá em casa, teve uma história lá que o garoto ficou rindo para ele, aí ele falou assim, você é autista? Aí o menino começou a chorar. Eu sou autista, ele chorou assim, aí Caramba.
Sim. Eu acho que nem se abalar, mas se incomoda. Né? Eu acho que talvez seja a palavra mais exata aí. E ele só foi sincero, porque ele é criança. O que a gente faria como adulto? O que vocês fariam? Pegar esse gancho. A maioria de nós ia procurar falar com alguém que é amigo dessa pessoa. E perguntar, ele é autista? Tal, tem alguma dificuldade, algo do tipo? Só que qual é a diferença? A diferença é que a gente coloca uma máscara, né? E não estou dizendo, aqui não é juízo de valor, não estou caminhando no sentido do que se é certo ou errado. Só estou dizendo que o que o Ítalo fez foi ser mais sincero. Né? Falou na cara, vamos botar assim. Enquanto a gente tentaria entender isso de uma forma mais velada ali, né? Com algum informante ou algo do tipo. E ele é tão inocente, quando eu reclamei com ele, ele falou assim, mas eu acho que ele é autista sim. Ele chorou, ele ficou muito irritado, por que eu falei isso? Aí eu falei, mas vamos morrer o assunto, que é melhor, né? Só o que é bom mesmo do outro lado, que é um autista, porque o autista, ele é o santo do mundo. Um autista é um toma, né? Um autista talvez é o Elias. Um autista é uma pessoa que ela tem vários correntes, um leque muito grande de aprendizado, conhecimentos, né? Que as pessoas ficam assim, mas também não sabem. Eu acho que deveríamos, sim, aprender mais um pouco nessa tese. O Senhor abriu o leque aí, né? Para que nos gera um olhar, parece, né? É um olhar de menos. Sim, sim. Eu acho que assim, a gente está vivendo um tempo com muitas coisas ruins, mas com muitas coisas boas também. Só de ser falado isso, ter campanha e tudo mais, já é algo muito positivo, né? Da gente não só aprender a identificar que não é sobre isso, mas a conviver, né? A entender não só o autista, mas tudo que é diferente, né? Isso é uma pauta positiva do nosso tempo. Fala, seu Mário. Aprender a amar as pessoas como elas são. Não Sim, nós queremos que elas sim. E aí, respeito. Eu vivo muito isso como pai, né? Essas diferenças hoje por isso. É a pessoa quer te amar como ela quer que você seja e não como você é. Sim. Nós devemos respeitar. Eu fico nos colocando no lugar. Você gostaria que isso acontecesse contigo? Que é o amar o próximo como a ti mesmo. Eu já falei isso aqui, né? Tem uma frase que o Martinho Lutero dizia que me captura muito, né? Ele foi um monge por muitos anos da vida dele, ou seja, ele vivia ali para orar, estudar a Bíblia, traduzir e tudo mais, né? E ele dizia que ele aprendeu o Evangelho para valer de forma profunda, completa, quando ele casou com a Catarina Vambora, né? E quando um monge fala isso para mim, que no casamento foi quando ele aprendeu mais de Deus, isso é muito significativo para mim. Na família, né? Ele teve filhos, ele está falando mais de família até do que de casamento, só o homem e a mulher. E assim, eu tenho que na minha casa é um grande laboratório do Evangelho na minha vida. Eu tenho isso muito forte como princípio de vida mesmo, né? E com a Luísa, eu sempre falo que nos meus discipulados e tudo mais, eu nunca crio cópias minhas. Eu procuro entender quem a pessoa é em Jesus e incentivo para que ela seja aquilo ali. Se é um artista, vamos ler sobre teologia e arte, sobre como a Bíblia expõe a arte. Se é um cientista, sei lá, um físico, vamos pegar o que a Bíblia fala sobre isso, tem um monte de livro aí legal, vamos comprar, vamos estudar. É mais ou menos assim que eu caminho. Mas por várias vezes eu me pego tentando moldar a Luísa, né? O Bento ainda escapou, graças a Deus, porque ele só tem um aninho. Mas a Luísa, que é a mais velha, né, já crio ela há mais tempo, vira e mexe eu tenho que falar, opa, isso aqui sou eu, não é o Espírito Santo. Sou eu que quero que ela tenha esse comportamento e não é o que Deus tem para ela. Não tem nada de errado, não tem pecado nisso que ela está fazendo, né? Então eu preciso rever, falar, minha filha, você está certa,
isso é bíblico, o que você está fazendo, ou pelo menos não ofende a palavra de Deus, né? Não ofende ao Senhor. Vamos caminhar nisso. Porque o meu pai, ele é um homem muito diferente de mim, né? Um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer e isso é notório, né? Não, fisicamente mas como personalidade, meu pai é fundador de escola de samba, é diretor, e ele sai falando com todo mundo, é quase um vereador, né? Então assim, ele, como vocês conhecem, você já percebe, caramba, bem diferente, né? Só o nome que é igual e eu pareço com ele fisicamente também. Só que o meu pai, por mais que ele me criticasse nas escolhas que eu tive, ele sempre investiu. Quer fazer essa faculdade? Tá bom, vou pagar, né? E isso é uma coisa boa que Deus me fez aprender com meu pai, né? De investir em quem é diferente, mesmo que eu espere alguma coisa, né? Como um filho. A boa parte aqui são pai ou mãe. A gente sabe que a gente projeta coisas. Por mais que a gente diga que não, que a gente quer ver o que a criança ali, ou o adolescente, ou até o adulto tem de dom, a gente projeta. A verdade é essa, né? A gente cria na nossa cabeça um roteiro, né, do que aquilo que o filho ou a filha precisa traçar. Só que eles são pessoas independentes, né? Eu estou falando disso porque a família geralmente é o oposto que a gente está falando, né? Para trazer o contraponto. Os próximos mais próximos. Agora, quando o próximo não é tão próximo assim, isso é pior, né? Por isso que é tão difícil ser um líder. Não só na igreja, mas em tudo que a gente faz. Porque a gente tem uma tendência humana, pecadora, né, do nosso impostor que vive em nós, de tentar moldar pessoas. E muitas vezes isso pode ser válido, no sentido de que é um problema que a pessoa precisa abandonar mesmo e ser transformada, mas muitas vezes a gente está cometendo até uma violência sem perceber, né? De tentar tirar algo que Deus colocou na vida daquela pessoa e que usa, né? Porque a gente fixa muito nos dons, mas Deus está tão interessado na sua personalidade, no seu temperamento, quanto nos seus dons. Ele te criou assim e usa assim. O Elias é um cara super comunicativo. Deus usa isso para a glória dele. Mais do que se o Elias tem dom de música, ou de pregar, ou de cura, ou tudo mais. Todos os textos de dons na Bíblia, os 4, né? 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e Pedro, né? 1 Pedro, eles trabalham os dons, mas mostrando que os dons não são a coisa mais importante ali. Todos eles são sobre unidade. Os 4 textos. Ele usa os dons como exemplos, né, da diversidade que Deus cria. O William Lane Craig, que é um grande apologeta cristão, um cientista e tal, ele fala que mais ou menos já existiram na humanidade cerca de 170 bilhões de pessoas. E é certo que quase todos, né, eu digo quase todos que tem a questão dos gêmeos idênticos, né? A Laura já ouviu falar disso na faculdade, alguma coisa assim? Geneticamente, há alguns gêmeos que são idênticos mesmo, DNA. Mas isso é muito raro, né? Porque a maioria dos gêmeos nem isso são, apesar de serem parecidos. Mas tirando essa exceção, a carga genética do DNA não se repete nesses 170 bilhões, né, salvo as exceções ali. E até esses gêmeos que são idênticos, a personalidade geralmente é completamente diferente, né? Então Deus nos criou, Deus me criou vocês de forma única, né? Existem pessoas que têm um dom parecido ou igual ao meu, né, de ensino, que seja. Mas a forma com que eu ensino, só eu posso fazer. Como a forma que fulano ensina, só ele pode fazer. Porque a minha personalidade, o meu temperamento, tudo isso vai moldando quem eu sou. Então, mesmo no grupo que a gente acha que estamos entre iguais, não somos tão iguais assim. E aí entra de novo a fala da irmã Janete aqui, né? Que mesmo dentro de um grupo que a gente tem uma proximidade maior, uma convivência maior, há aqueles ali que a gente se identifica mais ou menos também, né?
E Deus pode usar isso também, desde que isso não extrapole. Desde que isso não faça o que a gente está falando aqui. Que a gente rechaça, né, pessoas, que a gente coloque de lado pessoas porque elas são diferentes. E era isso que acontecia aqui, né? Vamos ler aqui o último texto de hoje, que é Atos 10, versículo 9. Olha tudo que Deus teve que fazer com o líder daquela igreja para que eles se abrissem a cumprir aquilo que Jesus falou de forma frequente. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouvisse uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Por que é um lençol? O que a gente forra na mesa que a gente vai comer geralmente? O lençol aqui tem esse aspecto, né, de toalha. De véu também, pode ser. Né? E por que está falando de comida? Até hoje, os judeus têm uma dieta chamada kosher. Aquilo que o Antigo Testamento determina comer é o que eles comem. Eles não comem animais que ciscam para trás, como, na verdade, com casco também aberto, como porco, né, e tudo mais. Eles têm uma dieta muito rigorosa, que é ali para eles. Eu já contei isso aqui. O meu pai, que eu acabei de falar, ele faz até hoje excursões, né? E uma vez a gente foi para Atibaia, uma cidade lá no interior de São Paulo. Em setembro ali você tem a festa das flores e dos frutos, né? Em Olambra e Atibaia. Atibaia é uma cidade que começa com imigração japonesa e Olambra com a imigração holandesa. E aí a gente ficou num hotel lá em Atibaia e tinha um grupo de judeus ortodoxos. Eles esperavam a gente comer para ser limpo o refeitório todo, para depois ir fazer refeições deles separados de nós, né? Foi o primeiro choque, assim, com essa particularidade que o judaísmo tem que eu tive. Eu tinha uns 12 anos nessa época, mais ou menos. E aí, porque eles não podem comer a mesma comida que a gente. A gente gosta de comer uma linguiça frita, um bacon, né? Eles não... eu também. Eles não têm essa, né? É uma dieta especial que hoje a gente chama de dieta kosher. E isso é um símbolo muito forte do judaísmo, né? É uma das coisas que mais faz com que eles se sintam separados do resto do mundo é exatamente a forma com que eles comem as coisas. Os muçulmanos têm isso também, né? Se você perceber, isso vem em rótulo aí, de frango principalmente. Há um selo ali que a Anvisa determina que mostra que aquele frango foi abatido virado para a cidade de Meca. Porque eles só podem comer alimentos, não comem também a mesma coisa, carne de porco e tal, mas os alimentos que eles comem precisam ser abatidos e focados para Meca. E eles oram em direção a Meca, né? Estão aqui na Taquara. Para onde fica Meca? Norte, noroeste? Eles têm lá, eu não faço ideia, mas eles têm lá uma determinação para ver isso. E eles oram apontados para essa direção. Meca fica para o noroeste, eles oram, né? Focado no noroeste. Então, assim, a comida, a forma com que eles se alimentam é muito simbólico nas duas religiões, tanto no islamismo quanto no judaísmo também. Então é por isso que Deus faz Pedro ver toda sorte de animais para falar, para ele pregar para quem não é cristão. Por que escandalizava tanto aos fariseus ver Jesus comendo com aqueles que não viviam como judeus, né? Porque os publicanos eram judeus que traíram Israel para trabalhar para Roma, né? Cobrando impostos. Porque eles estavam quebrando muitas vezes a dieta kosher. Estavam comendo alimentos que não eram
permitidos para um judeu também. Então por isso que Deus faz com que Pedro tenha esse sonho, falando, você pode comer o que você quiser, não tem problema. Não tem problema nenhum, Deus já santificou, Jesus até fala, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. É as ofensas, é o palavrão, é tirar uma pessoa do seu convívio porque ela é diferente, porque você não vai com a cara dela, porque o santo não bate, e assim por diante. Já falamos sobre isso daqui, né? Se nós somos discípulos de Jesus, o único santo que a gente tem é o Espírito Santo. E se ele não bate com alguém, tem alguma coisa errada aí, né? Porque a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, como a palavra diz. Então, assim, esse é o contexto que Deus traz para Pedro. E o leva a evangelizar alguém que é visualmente, habitualmente, discursivamente gentio, que não era judeu, que é Cornélio. Alguns chegaram aqui depois, mas eu estava falando, Cornélio ele era um centurião romano, um líder de tropas romano, né? Que é aquele que tem as penas no capacete. Não é todo soldado romano que tem aquilo, né? Só aquele que é o comandante da tropa, que é o centurião. E ele era um gentio que era simpático, era um prosélito ao judaísmo. Ele orava a Deus, tal. No que ele podia, como gentio, participar, ele participava. Investia dinheiro ali na sinagoga, mas ele não era um judeu. Ele era um romano de nascimento, romano de vida, de hábito e tudo mais. Alguém que os judeus nunca iam se preocupar em evangelizar. Por isso que Deus teve que ir lá falar, Pedro, tu é cristão, cara. Não é essa pegada de Antigo Testamento, mas não. O Espírito Santo está sobre você. Tu viu lá, tu pregou para milhares, né? E converteu, tu curou, tu é líder da igreja, sabe? Tu foi preso e Deus liberou você ali da prisão. Vamos parar com isso. Vai pregar o evangelho para todo mundo, como Jesus falou. Mas ele precisou ter esse sonho. E aí, na aula que vem, a gente vai ver isso melhor, a gente vai pegar o recorte lá de Atos 15. Mesmo assim, vivendo como um gentio já, comendo ali seu bacon, Pedro ainda tinha ressalvas quanto a isso, até que Paulo vai lá e confronta ele, né? Mas aqui, para a gente terminar a aula, a conversão do primeiro não judeu, oficialmente falando, pelo menos, ao cristianismo, né? Você tem o eunuco também, etíope, né? Que acontece praticamente ao mesmo tempo, quando Filipe prega o evangelho para ele. Mas aqui de forma oficial, com um líder da igreja mesmo, pregando e tal, Cornélio se converte ao cristianismo e ele fala que toda a sua casa servirá ao Senhor. O que isso significa? Já falei isso aqui algumas vezes, mas na família romana, tudo pertencia ao homem. A mulher pertencia ao homem, o filho pertencia ao homem. Se ele quisesse espancar um filho até a morte, ele não seria preso. Era uma atitude legal, mas imoral, até naquela época. Mas ele não seria preso, porque o filho pertence a ele. Quando um homem, um pai de família romano, se convertia a alguma religião, todo mundo tinha que seguir aquela religião também. Por isso essa frase, né? Por isso que Pedro ele vai batizar Cornélio e todos os da sua casa, inclusive os funcionários, né, os escravos e tudo mais. Então, assim, a busca de Cornélio por um Deus que não era o dele, naturalmente, fez com que Deus quebrasse o preconceito de Pedro. Não tem outra palavra, a verdade é que a palavra é preconceito mesmo, né? Tem uma palavra mais bonitinha para a gente trabalhar aqui. Só que ficou alerta para a gente quando eu falo dos líderes judaicos na época, né? Que muito provavelmente eles tinham esse discurso aí. Orar a Deus até o diabo faz também. Não tem nada demais. Ele não é judeu, ele não pode fazer parte do nosso povo. E não é isso que acontece, né? Não é isso que Deus quer da gente. Como nós temos tratado o que é diferente de nós? Dentro da nossa casa, aqui, no nosso trabalho, na nossa vida. Será que Deus precisa fazer a gente sonhar um sonho mirabolante como foi com Pedro? Ou já viu o suficiente para entender que se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso procurar me relacionar com todo mundo e pregar o evangelho para todo mundo?
Acho que esse é o grande destaque da nossa aula hoje, né? A gente vai falar disso mais ainda no decorrer das próximas aulas, porque ser igreja, acima de tudo, é estar aberto para todos, né? Tendo sempre o nosso amigo mais chegado com o irmão, a gente vai ter isso, não tem jeito, é natural da gente. Mas entendendo que nós temos uma missão antes de nos satisfazer com o que a gente gosta e com o que a gente não gosta, né? Então vamos orar para encerrar nossa aula. Lembrando que o Espírito Santo nos encheu de poder para isso, para quebrar os nossos estereótipos, os nossos preconceitos, aquilo, a nossa bagagem que a gente vem desde onde a gente nasceu, né? Você não precisa odiar um vascaíno porque você é flamenguista, não precisa odiar alguém que votou no Lula porque você é pró-Bolsonaro ou vice-versa, assim por diante. Jesus está acima de tudo e é tudo sobre Jesus. Eu, minha família, você, sua família, a nossa igreja, é tudo sobre Jesus. Não é sobre o Nilson, não é sobre o César, não é sobre o Elias, não é sobre a Mariana, é sobre Jesus. Senhor, obrigado, Deus, porque o Evangelho nos desafia. Obrigado, Senhor, porque ninguém que vive o Evangelho de verdade está satisfeito no mesmo lugar. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer e sabemos que quebrar coisas que estão no nosso coração há tantos anos é difícil, Senhor. Mas nos ajuda a ser abertos, não só como igreja, mas como pessoas também, àquilo que o Senhor quer fazer. De novo, Senhor, como o pastor André ora de manhã e ensina a gente, que a gente já acorde querendo saber qual o movimento o Senhor quer fazer naquele dia. E nos leve, Pai, para viver o maior privilégio que um homem e uma mulher podem viver, que é ser co-participante da Tua missão. Te amamos, que nesse sentimento a gente possa Te cultuar daqui a pouco com canções, com a Tua palavra também, e que o nosso abraço, o nosso falar com os nossos irmãos e com aqueles que o Senhor quer trazer de diferente hoje para cá, seja de fato diferente, Senhor. Seja mais humano, mais amoroso, mais caloroso, e que Jesus use isso, Senhor, para a Sua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus, amém.